Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a palavra do semeador. Ouvi a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. 100, um dá 100, outro 70 e outro 30. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs aqui presentes, querido Padre Eduardo Doughet, que coragem, o Padre Eduardo hoje convidou um jovem sacerdote de apenas alguns dias para estar à frente desta grande responsabilidade de presidir a missa para cada um de vocês que estão aqui presentes e também transmitir a palavra de Deus a você que nos acompanha, seja na sua casa, seja através dos meios, das redes sociais, da internet. Que todos nos sintamos bem em casa. Esta é a nossa casa. Esta é a casa que Deus fez para nós. Esta obra é uma obra de Deus. Por isso, nós, como filhos de Deus, somos todos partícipes desta obra que é dele. E hoje nós temos algumas leituras que nos falam palavras muito importantes. Todos os dias o Senhor nos fala de tantos modos. E hoje, de uma maneira muito especial, nós ouvimos na primeira leitura, extraída do livro do Êxodo, em que o Senhor dá mandamentos. O que são os mandamentos? São exatamente essas palavras do Senhor dirigidas ao povo de Israel, dizendo a este povo: vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês e eu vou ajudá-los a viver melhor. Eu vou ajudá-los a serem pessoas boas, eu vou ajudá-los a serem pessoas realmente que produzam muitos frutos pelo planeta, pela terra. Por isso, o povo de Israel, quando escutava a lei, chorava. Chorava. Escutavam a lei, porque a lei era realmente dada pela boca do Senhor. E nós, diante da lei do Senhor, como estamos? É verdade que os profetas vão lembrar o povo da lei e também da palavra de Deus, porque o povo muitas vezes se esqueceu da palavra de Deus. Muitas vezes os profetas viam, por exemplo, corrupção entre os sacerdotes, entre os reis, e o profeta ia lá. Gente, lembrem-se que o Senhor nos deu uma lei, o Senhor nos ensinou a caminhar. E todo o Antigo Testamento, nós cristãos, lemos através do Novo Testamento. Não lemos somente o Antigo Testamento, mas à luz do Novo Testamento. E nós sabemos que o Senhor Jesus resumiu todos os mandamentos através daquele mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São 3 pedidos: amar a Deus e ao próximo como a mim. Então, Deus, a mim e ao próximo. Não é pecado ter amor próprio, não é pecado se amar. É um pedido de Deus,
é também um mandamento. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos acusados por alguns irmãos separados, irmãos que nós amamos tanto, que não acreditam na nossa doutrina católica, nós somos acusados de idólatras. E justamente nos dizem a respeito destes versículos que nós temos na liturgia de hoje. Não farás para ti imagem ou escultura. E às vezes nos acusam a nós católicos de idolatria. Meus irmãos, nós amamos os nossos santos. Que pena que eles não amam os deles. Nós nos lembramos dessas pessoas que estiveram no nosso mundo e viveram o Evangelho com toda a sua força, com toda a sua radicalidade, deram muitos frutos e nós nos lembramos deles e sabemos e temos a certeza, e a Igreja nos dá essa certeza através da canonização, que eles estão ao lado de Deus, intercedendo pelos pedidos, pelas necessidades de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, idolatria é não amar. Idolatria é não se lembrar. Vejam quando o povo de Israel idolatrava, quando eles se esqueciam de Deus, ou quando eles queriam fazer um Deus de acordo com os seus mesquinhos interesses, eles idolatravam. E nós, muitas vezes, queremos fazer um Deus que vem ao nosso encontro, mas ao encontro do nosso egoísmo, ao encontro das nossas necessidades pessoais, e nós esquecemos de fazer a vontade de Deus. Nós esquecemos que Deus tem uma vontade muito melhor do que aquela que nós imaginamos e queremos para nós mesmos. Ele nos conhece muito mais. Dizia Santo Agostinho, é o mais íntimo de nós mesmos. É Ele que nos conhece. E, meus irmãos, é esta mesma palavra de Deus que é narrada, que foi proclamada no Evangelho de hoje. O semeador saiu a semear. E nós podemos nos perguntar, meu Deus, esse semeador podia ser um pouco descuidado, não? Porque um semeador certamente vai semear em terras boas, preparadas, aradas, e este então deixa que caem as sementes pelo caminho, pelas pedras, pelos espinhos. Jesus explica o que significa tudo isso. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu convido a cada um de nós a meditarmos. O que significa esta semente que cai na pedra, nos espinhos, que cai à beira do caminho, e aquela que cai em terra boa. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes temos a oportunidade de vir à igreja, de vir à missa, escutamos a palavra de Deus, nos entusiasmamos pela palavra de Deus, dizemos aleluia, glória a Deus, e nós saímos daqui e recebemos uma notícia que não nos agrada, e nós esquecemos de toda aquela esperança, de toda aquela semente que foi plantada na celebração e que nos deixou com tanta alegria. Como é fácil, meus irmãos e minhas irmãs, que a esperança seja tirada de nós. Como nós somos débeis, como somos fracos. Nós somos muitas vezes essas pedras, somos muitas vezes este caminho assim que a semente cai e até cresce. O Evangelho diz que a semente até cresce de algum modo, porque a semente é boa, porque a semente é a palavra de Deus, porque a semente tem dentro de si todo o potencial de crescer e de dar frutos. O problema não é a semente, o problema não é a palavra de Deus, o problema somos muitas vezes, na maioria das vezes, nós mesmos, que não recebemos bem esta semente. Meus irmãos e minhas irmãs, o Brasil é terra boa. E sabe quem disse isso para nós? Na primeira carta que escreveu Pero Vaz Caminha, quem estudou aqui história sabe disso? O que Pero Vaz Caminha diz nessa carta? Que no Brasil, tudo o que planta, dá. Meus irmãos, o Evangelho foi plantado nesta nação desde o primeiro dia em que foi fundado. Nós somos terra boa. O Brasil é terra boa. Tanto é que o Evangelho deu frutos já nos primeiros dias da evangelização, infelizmente misturada com a colonização.
Os nossos antecessores, os jesuítas, foram aqueles que realmente vieram, juntamente com outros religiosos, é claro, e plantaram o Evangelho. São José de Anchieta plantou o Evangelho, fundou a cidade de São Paulo, ajudou a fundar o Rio de Janeiro. E nós, graças a Deus, somos católicos, graças a esse também apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, para onde eu vou daqui a pouquinho, lá no Espírito Santo, no santuário dele, que é padroeiro do Brasil. Meus irmãos, terra boa, Brasil é terra boa. E o que é que está acontecendo com nós? Por que estamos vivendo este momento difícil? Como pode, meus irmãos e minhas irmãs, o maior país católico do mundo estar passando por essa dificuldade de corrupção? Por quê? O que está acontecendo com nós? Vamos pedir, meus irmãos e minhas irmãs, com muita fé, que a partir de nós mesmos, a partir do nosso coração, cada um de nós possamos realmente ser terra boa e deixarmos realmente ser preparados pelo Senhor, como aquela terra boa. Eu não sou de sítio, não sou do campo, sou da cidade, mas todos nós sabemos que a terra boa é uma terra que se deixa preparar. Vamos pedir ao Senhor que nesta celebração, que nesta Eucaristia, todos nós aqui nos deixemos preparar pelo Senhor. Que o Senhor nos cure, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos converta realmente, para que sejamos cristãos fecundos. Cristãos que deem muitos frutos. Não importa a quantidade, porque todos nós somos potencialmente, porque somos filhos de Deus, somos preparados e fomos criados para dar muitos frutos.